prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, a prescrição: vigiai e orai. A razão: para que não entreis em tentação. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde a gente fala da Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. O intuito do programa Bíblia Sem Arrodeio é fazer com que a nossa relação com a Palavra de Deus seja diária, pessoal e para aprender com o Senhor. O cântico é bom, a pregação é bom também, mas ter afinidade particular é incomparável. Amém? Hoje comentarei Êxodo capítulo 9. Veremos mais 3 pragas das 10 que destroçaram o Egito: a morte dos rebanhos, as feridas infecciosas nos homens e animais e a chuva de pedra com raios. No final, a confissão teatral do faraó: pequei, o Senhor é justo. O faraó, meu irmão, é a amostra acentuada da intransigência. Êxodo capítulo 9, do 1 ao 7. A morte dos rebanhos é a 5ª praga. Deus oferece, meu irmão, todas as chances para o homem se dobrar a Ele. Ninguém perderá a salvação eterna por falta de oportunidades. Após enviar 4 punições severas ao Egito, e certo que o faraó não cederia, o Senhor mandou Moisés mais uma vez falar para ele permitir a saída do seu povo para lhe prestar culto. E ainda o advertiu: caso se negasse, Deus enviaria uma praga terrível sobre os rebanhos. Um detalhe: os rebanhos dos hebreus não seriam atingidos. E Deus, longânimo que é, meu irmão, ainda definiu prazo para o faraó decidir. Como o faraó permaneceu irredutível, ele enviou a praga. Agora veja só, o faraó mandou verificar os animais dos hebreus. Após constatar que nenhum animal deles havia morrido, não deixou o povo ir. O povo de Deus havia passado séculos vendo a idolatria egípcia. E em meio a isso, via o Egito se fortalecer no cenário internacional. Naquela cultura, tudo que ocorria, de bem ou de mal, os povos atribuíam aos deuses. Isso com certeza lançava dúvida nos hebreus: é mais forte o Senhor ou os deuses do Egito? Por isso, o propósito de Deus era falar para o mundo, especialmente para o seu povo, que só Ele é Deus soberano. Nesse caso dos animais, vários deuses egípcios foram desbancados. Apis, a quem era atribuído o poder de fertilidade dos rebanhos; Ató, a deusa vaca, esposa de Ra, deus do sol; e Nute, a deusa mãe do sol, cuja representação, não a forma, era uma vaca. Sua forma era humana. Êxodo 9, do 8 ao 12. A praga das úlceras, que são feridas infecciosas. A 6ª. Veja o método divino dessa vez. Ele mandou Moisés e Arão pegarem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés, não Arão, a lançou no ar. Isso na frente do faraó. A cinza se espalhou por todo o Egito e feridas com pus afetaram homens e animais em todo o Egito. O texto diz que até os magos ficaram cobertos de feridas. Mas o faraó continuou intransigente. Havia uma deusa na mitologia egípcia por nome Sekhmet. Era considerada a deusa da guerra. Ela tinha cabeça de leoa. Além de conhecida como a Poderosa,
pois ajudava o faraó contra os seus adversários diretos, também era atribuído a Sekhmet poderes médicos para dar saúde. Ela foi desbancada juntamente com os magos, que eram considerados seus agentes curandeiros, mas que não tiveram poder nem para curar a si mesmo das feridas provocadas pelo Deus Todo-Poderoso. Êxodo 9, do 13 ao 26. Agora a praga da chuva de pedras com fogo do céu, a 7ª. O Senhor mandou Moisés levantar cedo e se apresentar ao faraó com a seguinte ordem: deixe o meu povo ir me prestar culto. E também uma advertência: senão, desta vez mandarei todas as minhas pragas contra você, os seus conselheiros e o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Meu irmão, qualquer ser humano com um pingo de lucidez e após já ter sofrido tanto, cederia a uma palavra desse porte. Deus ainda reforçou: eu já poderia ter eliminado você e o seu povo, mas eu o mantive em pé com o propósito de lhe mostrar o meu poder e proclamar o meu nome em toda a terra. Veja como o Senhor é amoroso. Ele falou que no dia seguinte enviaria uma tempestade de granizo sobre o Egito de forma jamais vista. Ainda mandou o faraó recolher seus rebanhos e tudo que estivesse nos campos, homens e animais. Caso contrário, todos morreriam. Entre os conselheiros do faraó, já havia alguns que atinaram para o poder de Deus e passaram a temer sua palavra. Não que se converteram, mas que viram se tratar de um ser com poder real. E estes, meu irmão, eles agilizaram e recolheram seus rebanhos e escravos. Mas também tinha a turma do coração seduzido pelo faraó, e esta manteve os escravos e os rebanhos no campo. Veja só, dessa vez o Senhor mandou Moisés estender o cajado para o céu. Foi um estrago só. Caíram pedras com fogo, trovões assustadores e relâmpagos sobre toda a terra do Egito, matando homens, animais, destruindo a vegetação e derrubando todas as árvores. Mas a terra de Gósen não foi atingida. Os hebreus saíram ilesos de toda a catástrofe. Era a visível proteção de Deus, meu irmão, ao seu povo. Dessa vez, os deuses destituídos do poder que eles não tinham, foram Horus, deus dos céus, filho dos irmãos Íris e Osíris, que também eram considerados os deuses da vegetação, do julgamento, da natureza, da fertilidade e da magia. Você já deve ter visto o olho de Horus. Algumas organizações usam como amuleto. O olho de Horus, ele é considerado como o espelho da alma. Quem carrega este símbolo, assim como os egípcios, acreditam estar livre do mal olhado. O Deus de Israel provou mais uma vez que os deuses do Egito não tinham poder algum. Êxodo 9, do 27 ao 35. Veja agora que mais uma vez, na tentativa de trapacear, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e repetiu as mesmas palavras, que havia pecado, que o Senhor era justo e que ele e o seu povo era culpado. Ainda pediu oração e disse que dessa vez libertaria o povo. Moisés disse que o atenderia, mas que sabia que o faraó e seus conselheiros ainda não sabiam o que era tremer diante do Senhor Deus. Foi uma palavra de advertência, viu? Ou seja, eu sei que você e sua equipe não temem ao Senhor, mas vão enfrentar coisas piores. Moisés saiu, orou ao Senhor e a tempestade aterradora cessou. Ao se ver aliviado, o faraó continuou com o coração endurecido e não permitiu que os hebreus saíssem. A natureza humana é assim, meu irmão. Às vezes, age igual ao faraó, que era humano também. Se diz arrependida,
pede o livramento, reconhece a soberania do Senhor, confessa o erro, mas quando as coisas se ajeitam, volta a repetir o mesmo erro. Daí a prescrição de Jesus: vigiai e orai. E a razão, o porquê, para que não entreis em tentação. Oremos. Misericordioso Deus, nos ajuda e trabalha na nossa pequena fé, em nome de Jesus. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.